Oi, então hoje estou muito feliz de estar nessa mesa para conversar sobre um grande aspecto que é a gestação. É como é que essa equipe multidisciplinar funciona para melhorar a qualidade da vida tanto dessa família como desse bebê que está chegando. Por que que eu, pediatra, meu nome é Márcia, eu sou pediatra fazem 30 anos. E por que que é tão importante, no meu olhar pediátrico, ter uma equipe multidisciplinar? A minha história começou assim que eu terminei a residência médica. A gente estava vivendo uma grande pandemia e eu fui convidada para trabalhar numa equipe multidisciplinar, aonde os obstetras, assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas cuidavam dessas gestantes e o papel do pediatra nessa equipe multidisciplinar era que ia mostrar ali se tudo aquilo que aconteceu na gestação estava certo. E foi muito interessante. Eu aprendi de tudo um pouco. Eu aprendi que a boa relação com o obstetra, alinhar com o que está acontecendo, saber o que é um pré-natal, estar presente, porque o bebê ele já é alguém na barriga. Ele não vai ser alguém só a partir do parto. Ali tem toda a diferença. Então, quem é essa mulher que está gestando? Quais são os hábitos dela? O que ela está se preparando? Eu faço uma analogia, que depois eu vou convidar cada uma de vocês para ir nessa estrada comigo, que é como se a gente fosse fazer uma caminhada de Santiago de Compostela. Se eu vou fazer uma grande trilha, o que eu vou fazer? Eu vou estudar, eu vou comprar uma boa bota, uma boa jaqueta, eu vou saber quanto tempo eu vou ter que caminhar, quanto tempo eu estou preparada para ter essa experiência o melhor possível. Claro que eu posso fazer essa caminhada de Havaianas. Claro que eu posso fazer essa caminhada parando, e de repente no meio da caminhada dizer, tá, para mim tá suficiente. Mas se a gente tiver um planejamento que eu considero assim, se eu vou, que eu sei que o meu corpo vai ganhar em torno de 10 quilos, se eu sei que as coisas que eu me alimentar vão também fazer parte desse bebê, se eu sei que os meus músculos, que os meus tendões, que as minhas fáscias vão torcer, por que que eu não vou me cuidar? E aonde a pediatra vê isso? Porque é como se eu chegasse lá em Santiago e tivesse tão cansada, tão acabada, que eu dissesse: é isso mesmo? É só isso? Eu não curti nada, eu não vi nada. E eu cheguei aqui e eu tô exausta e eu só quero descansar. Topam comigo conversar um pouco como cada uma de vocês, né, vai entregar o máximo que entrega, né? A gente está aqui porque a gente já se conhece profissionalmente, como cada uma de vocês entrega e como é que a gente prepara essas famílias para chegar no final dessa trajetória com aquilo que há de mais belo desse projeto, que é ter um filho, belo e não fácil, mas que a gente pode fazer. Então, me contem um pouco, né? Eu, como pediatra, tenho a minha experiência também como mãe, que fiz uma trajetória, que engordei 16 quilos, que senti num pós-cesárea muita dor no meu corpo, como que eu procurei, né, o profissional da área de fisioterapia e que ali eu tive mais até do que meu próprio obstetra na época, alguém que olhou ali as minhas dores. O obstetra, a relação do obstetra com o pediatra é muito importante na gestação e do preparador físico. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de atividade física, então isso eu atribuo que eu tenha conseguido ter pique para as noites mal dormidas. E para ter todo esse pique, a gente tem que ter boa gasolina, né, Anne? Como é que a gente vai fazer se o tanque estiver vazio, né? Mas eu passo aqui a bola, né, para a gente conversar um pouco. Tatiana, conta para mim como é que é essa tua trajetória com as gestantes, como é que é a tua trajetória de trabalho?
Tá. Então, eu vou começar aqui, falar um pouquinho sobre a minha atuação, né? Então, hoje eu trabalho como personal trainer, então eu sou formada em educação física. Eu me formei em Campinas, vim para Florianópolis já em 2002. E nessa época eu comecei a trabalhar com musculação, né? Em sala de musculação, com treinamento físico. Fiz uma pós-graduação na época também nessa área. E ainda não pensava em gestantes, né? Na verdade, a gente atendia, assim, na academia, em grandes grupos, né? Mas ainda não tinha nenhuma experiência, assim, nunca tinha pego uma gestante para auxiliar no treinamento, né? Em sala de musculação. Até que em 2008 eu engravidei, né? E quando eu engravidei, eu não sabia muita coisa sobre treinamento para gestante, né? E daí eu comecei a pesquisar sobre, né? E a minha própria obstetra na época indicou o exercício físico, e o exercício físico ainda, até hoje, ainda é um tabu, né? Nessa fase da gestação. Por falta de informação, muitas vezes, e por crenças, né, erradas sobre. E na época ela foi bem enfática, ó, você pode fazer atividade física desde o começo da gestação, porque eu não tinha nenhuma questão, né? Eu estava liberada para fazer e eu comecei a fazer e comecei a pesquisar um pouco sobre e ter trocas com outros profissionais que já trabalhavam também com gestante. Ali começou, né? Eu comecei a ter um pouquinho mais de conhecimento a respeito. Mas aonde eu comecei realmente a trabalhar com gestante foi quando as minhas alunas de personais começaram a engravidar. E daí sim eu comecei a correr mais atrás, né, de entender um pouco mais esse universo, essas transformações, né, do corpo nessa fase da vida. E na pandemia foi o grande boom, né? Você falou da pandemia também, né? Porque na pandemia eu tive que me reinventar, porque eu não podia mais ir para dar aula fora. Aí eu comecei a dar aula online. E daí a minha irmã trabalhava com gestante na época, ela é professora de yoga, e era yoga para o parto. E ela me fez um convite, ela falou, pô, vamos montar uma turma de gestantes, né? Onde eu entro com a yoga para o parto e você entra com o exercício físico. E como as gestantes, por conta da pandemia, não estavam podendo sair, né? Com muito medo, enfim. Foi muito legal esse trabalho, né? Então, a gente começou ali e começamos a estudar mais e a trocar bastante. Ela dava aula de epigenética também, então foi muito legal essa troca. E a gente começou, então, a ter esse grupo de gestantes. E foi bem interessante. Então, foi ali que realmente abriu mais esse mundo para mim, assim, né, da gestação. E que eu tive esse primeiro contato, esse primeiro não, né, já era o terceiro contato, vamos dizer assim, né, porque eu já tinha tido com as minhas alunas de personal também. E hoje, assim, eu trabalho ainda em sala de musculação, trabalho com treinamento funcional e estou entrando num outro universo que é o universo da fáscia, né? Então, eu sempre acreditei na minha vida profissional que o corpo não é só o corpo físico, né? Que existe essa ligação do corpo e das emoções, né? Então, na minha caminhada, eu me formei em Pilates, que eu já tinha esse contato, então, com aquilo que eu acreditava. O Pilates já era um pouco disso, né? Do corpo e mente, né? Mas quando agora eu comecei a estudar a fáscia, daí realmente eu falei, nossa, né? Que fascinante, realmente é isso, né? Porque a fáscia, além dela nos conectar dos pés à cabeça, como se fosse uma rede, uma teia que nos conecta o corpo inteiro, né? Ela é o nosso maior órgão sensorial, né? Então ali ela tá carimbada nela as nossas emoções, né? Então, através do movimento, né? Hoje eu estou trabalhando com um método novo que eu comecei faz 1 ano e meio, né? Que é o método do Move Flow, que trabalha com a face em movimento. E que para gestante é um bálsamo, né? Esse trabalho. Eu te ouvindo assim falar um pouco sobre a gestante e o movimento, é muito comum
as gestantes elas trabalharem muito na gestação. Essa é a mulher contemporânea, né? É aquela mulher que trabalha. Eu trabalhei até 37 semanas, mas eu vejo que às vezes não tem um trabalho do corpo, tem um trabalho do profissional. Então, o que tu está me trazendo, se eu estou entendendo, também é trazer esse corpo já para se preparar para usar antes, um músculo diferente da gestação. Se você já está pensando nesse processo de gestar um bebê, né, é super importante você já ter um preparo para isso. Porque vai usar né? cadeias musculares diferentes, né? Vai ficar aqui, vai... Sim, vai transformar todo o corpo, né? Tanto durante a gestação, quanto depois, no pós-parto, né? O quanto vai exigir desse corpo, né? E como a sua exaustão, né, Tati, vai ser diferente se tu tiver preparado esse corpo para essa caminhada, né? Para essa trajetória, né? Sim, com certeza. Como me alongar também, ter uma bolinha ali naquela hora que ficar sentada. Sim, isso, né? o Moviflow, né? Eu não falei um pouquinho sobre o método, mas é isso, né? A gente trabalha com bolinhas softs, assim, né? E que vão trabalhar essa fáscia em movimento. Depois, acho que num outro momento eu posso trazer um pouquinho mais, até fazer uma prática em algum momento a gente pode fazer, não hoje, mas a gente pode mostrar um pouquinho desse trabalho. Né? Eu fico Mas pensando... é o exercício físico em geral, né? Ele é super benéfico tanto para essa mulher gestante quanto para o seu bebê, né? E fico pensando o como se essa liberação dessas serotoninas, né, do exercício, como é um lugar que se a mulher não tivesse preparado nessa gestante, não tiver preparado, como isso vai alterar também nessa psique dela, Sim, né? Eu com vou estar certeza. dor, aí eu vou ficar pior a minha amamentação. Então estresse, ansiedade, né? Tá tudo relacionado. Aquelas 2, 3 horinhas de sono que eu tenho, tá rindo, né? Porque a gente se adapta até a dormir pouco, mas talvez dormir pouco, o ruim é porque você tá mal preparada para dormir 2 horas. Sim. Vai dormir pouco, né? É um preparo, né? É um preparo. Corpo-mente. Corpo-mente, exatamente. Então, convidando a Anne, né, que é nutricionista, que vai se apresentar aqui também, onde que nessa equipe multidisciplinar é bem importante a nutricionista. Eu tenho aquela frase clássica, né, que eu ouço, que é assim: Márcia, posso te fazer uma perguntinha? Tá terminando a consulta e posso fazer uma perguntinha? Pode. E aí eu tô achando que é alguma coisa da minha área, né? Ali aos 45 do segundo tempo. Tu acha que o que eu como pode alterar? Tu acha que isso de nutrição, né? E aí eu fico com aquele sentimento assim, olha, agora senta aí que nós tentaríamos mais 1 hora. Mas a faculdade de medicina, gente, e eu posso até estar enganada, mas eu imagino que o currículo continua igual. Os médicos pouco sabem sobre nutrição, pouco sabem sobre preparo físico, pouco sabem sobre fisiologia do movimento. E a gente precisa, que eu digo, eu e meus colegas, entender que é muito abrangente mesmo. Que todos se beneficiam. Eu gosto de nutrição e tenho bons contatos em equipe multidisciplinar. Então, essa perguntinha, tu acha? Sim, eu acho. Você acha que eu tenho que ir na Nutri? Sim! Né? Se você está com essa curiosidade e essa abertura, ela vai trazer esse universo que a Anne vai nos apresentar agora também. Que o médico, ele é um dos aspectos da consulta, falar sobre aquilo, mas eu tenho uma gama de outras questões para serem avaliadas. Eu não vou ter como entregar com a mesma excelência. Não, até porque, né, na nutrição a gente estuda 5 anos, né, e a educadora física também, enfim, e porque é muito abrangente, é muito profundo, né. Bom, me apresentando, eu sou Annelise, sou nutricionista, hoje nutricionista materno-infantil, mas nem sempre eu fui
especificamente dessa área, porque na época que eu me formei, a nutrição era muito diferente, né? Eu contei outro dia para a Márcia, era uma nutrição com muito nutricionismo, que é até uma expressão que a gente usa dentro da própria nutrição, assim. Que é aquela nutrição que era tudo muito calculado. Eu passei a faculdade toda tendo que ficar treinando e calculando dieta com números, assim, sabe? Tem que comer isso, isso e isso, porque tem que fechar. A adequação de cálculo de dieta era, assim, era uó. Porque a gente ficava muito tempo para conseguir adequar e não conseguia, sabe? E aí não era essa a nutrição que eu acreditava, sabe? Não era essa a nutrição que eu queria se fosse para eu atuar num consultório. Mas na época não se falava muito sobre outras formas de fazer a nutrição. Então, acabou que, apesar de muito apaixonada pela área da infância em si, né, especificamente, passei a faculdade fazendo estágio no hospital infantil, fazendo projetos em creches, em escolas, justamente porque era a minha paixão, a infância, o desenvolvimento infantil, a nutrição infantil, eu acabei não indo para a área clínica da nutrição infantil. Me formei e fui trabalhar em escola, porque era a área onde eu conseguia, que eu achava, e eu realmente tive, mais flexibilidade de atuação e conseguir atuar com uma nutrição que eu acreditava mais, né? E aí, até que, de novo, vem a maternidade e transforma a gente, né? Porque eu acredito que foi um pouco do que aconteceu com todo mundo. E aí, durante a minha primeira gestação, eu falei assim, não, peraí, eu vou procurar a minha nutricionista, né? Porque apesar de eu ser nutricionista, eu preciso de alguém que olhe para mim e que cuide de mim também, nesse momento. E aí, nesse processo, junto com essa, que era uma colega amicíssima minha, que falei assim, topa ser minha nutri, né? Nutri de nutri. E aí ela topou. E aí, nesse processo, eu fui me aprofundando mais e eu vi a transformação que foi em mim durante a gestação. Saber o que comer, como comer, o que caía bem em cada momento, em cada sintoma da gestação, sabe? Porque eu passei muito mal na primeira gestação inteira, assim. E aí não era tudo que eu conseguia comer. E assim, óbvio que nas consultas com obstetra a gente abordava isso, mas é isso. Que tempo tem o médico numa consulta que tem que falar sobre um monte de coisas para se aprofundar em alimentação? Mesmo que seja um profissional, um médico que, apesar de pouca carga horária na faculdade, tenha fora da faculdade estudado mais sobre por interesse próprio. Como que tem tempo para isso na consulta de 1 hora? Né? É muita coisa, é muito conteúdo. Então, aquele momento da minha gestação transformou muito, assim, porque ali eu vi como ter alguém que olhasse para mim e eu pudesse mandar uma mensagem. Não tô conseguindo comer. Porque eu passei, na primeira, eu realmente passei muito mal, assim. Não tô conseguindo comer. Não consigo atingir minha meta de proteína, que era, tipo, pra mim, eu tinha estudado. Eu falei assim, gente, eu preciso, é o mínimo que eu consigo, essa meta que eu preciso atingir, essa meta de proteína do segundo trimestre. Não conseguia comer. E aí, o fato de eu ter alguém para contar com o apoio, e para mim aquilo ali foi transformador, sabe? Saber que aquela nutrição que eu tinha estudado não era necessariamente a que eu ia aplicar no consultório, não precisava ser daquele jeito, né? E aí, com isso, eu fui estudando mais, fiz a minha pós em materno-infantil na área clínica, porque até então não tinha, né, feito a especialização. E aí, já atuava com bebês, né, principalmente com introdução alimentar, mas aí fui começando a me aprofundar mais na questão da gestação em si. Mas ainda assim, com um pouco de receio de como eu ia transformar essa atuação da nutrição, porque é muito da expectativa do que vem do paciente também, né? O paciente que chega para mim, muitas vezes chega com essa necessidade. Ele quer o cálculo da dieta direitinho, que ele pode ou não pode comer. Só que eu não queria só isso na minha atuação, né? E aí eu escutei muito de amigas que eu acompanhava a gestação, né? E eu ia conversando, ia dando dicas, não como nutricionista, mas como amiga. E aí elas falavam assim, grávidas também, né? Elas falavam, mas Anny, tu tem que atender gestante, porque tudo isso que tu tá me falando, ninguém fala. Né? Que eram coisas porque não dá tempo, porque a consulta é rápida, E eu conseguia ir aprofundando em outros temas que vão colaborar com a saúde desse bebê, que vão colaborar com a saúde dessa mãe, inclusive no pós-parto. Conversar. Hoje é assim, né? Daí eu consegui reconfigurar e hoje eu consigo atuar com gestante de uma forma que eu acho que é diferente de uma nutricionista clássica, clínica, né? Eu consigo, sim, fazer a parte da nutrição, né? Da parte da alimentação, suplementação, toda a parte técnica, mas eu consigo abranger um pouco isso e conversar sobre parto,
as vias de parto, por que isso é importante para a saúde do bebê depois, como que a gente pode, né, e como que a nutrição vai ajudar na formação da flora intestinal do bebê, como que a amamentação vai ser importante nesse processo de saúde do bebê, de formação de flora intestinal, de movimento, de mastigação depois lá na introdução alimentar, porque é um bebê que tomou fórmula na mamadeira, um bebê que amamentou. Então, conseguir conversar com a gestante durante a gestação sobre tudo isso e sobre os possíveis problemas que ela, né, os possíveis desafios, não é problemas, que ela pode vir a enfrentar nesse puerpério, nesse pós-parto imediato, mostrar para ela saber quando que ela precisa realmente procurar outros profissionais, quando que é um problema, quando que não é um problema, quando que é a extragestação acontecendo, né? Um bebê que chora e só quer colo, até um certo ponto é uma extragestação que não precisa... E te interrompendo um pouco, né, Anne? Mas porque eu vou trazer o que chega para o pediatra, né? Sim. E uma das coisas que acaba acontecendo muito nesse momento na nossa vida é assim, eu atendo muitas pessoas que como adultos não se preocupavam muito com comer, comiam muito na rua, muito sanduíche, então esse pensamento organizado do que comer não fazia parte da sua rotina. Então, eu acho que na gestação você já entrar em contato com essa organização, com essa organização que não é sobre eu abrir a geladeira às 8 da noite e me dar conta que eu não comi uma fruta, que eu tô constipada, e aí eu vou tomar um laxante, porque eu não... Então, poder... Esse trabalho nutricional, né, na gestação... vai ser mais fácil eu olhar para uma organização alimentar, com certeza, do que eu chegar, eu parir, e aí ai meu Deus, e agora? Como é que eu faço para ter feijão na minha casa se eu não comia sanduíche? E eu vou dizer que quando eu recebo os bebês lá para introdução alimentar, que geralmente é com 5 meses, o ideal, vamos dizer assim, né, seria. E aí a gente começa a conversar, aí com 6 meses começa a dar a comida pro bebê de fato, muitas famílias caem nessa. Meu Deus, mas eu nunca fiz tanta comida, mas eu não sei nem como é que faz, não sabe cozinhar um feijão, porque o arroz é o mais básico, beleza, mas como é que eu vou organizar essa produção de refeições que o bebê vai comer todos os dias, 4 vezes por dia? Eu vou ter que ter fruta, eu vou ter que ter legume, eu vou ter que ter feijão, eu vou ter que ter carne, eu vou ter que ter uma gama de alimentos que muitas vezes eu não tinha, porque eu trabalhava fora, almoçava fora, à noite improvisava um ovo com alguma coisa, e era essa a minha alimentação. Né? iFood? Um iFood. Então, assim, né, com as pacientes gestantes, eu justamente, quando elas começam a falar assim, mas será que eu vou conseguir organizar tudo isso? Eu falei assim, não, vamos com calma, vai dar pra gente ir organizando, a gente vai... Porque como eu sou mãe, eu consigo me colocar nesse lugar também de que nem tudo... vai acontecer assim, né? Rápido, a gente precisa de um tempo de adaptação. Então, eu consigo mostrar para elas assim, a gente vai organizando aos poucos e a gente vai conseguir chegar num ponto que você vai ter uma organização e isso vai te beneficiar lá na introdução alimentar. Inclusive, a gente está te preparando para o bebezinho comer lá na frente depois e você tá mais confortável com isso, né? Mas bem legal. Agora vamos terminar essa rodada aqui com isso que eu também trouxe, né? A gente vai se preparando, nossos músculos também vão se preparando, novas posições. E aí, como é também olhar para esse corpo, um gestante com essas alterações? Como é se preparar para isso, Mayara? Como é que é o teu trabalho com as gestantes? O que tu traz de conforto nessa jornada, nessa trajetória? Então, meu nome é Mayara, eu sou fisioterapeuta e osteopata. E então, eu atuo então, com osteopatia nas gestantes, com o intuito sempre de tentar prepará-las para o parto. Então, como tem muitas mudanças, né, mecânicas, então ela pode trazer algumas queixas que é o mais comum, dor lombar ou dor na região da pelve. Então, a gente sempre procura tentar buscar o maior alinhamento possível. O ideal mesmo é antes do parto. Antes da gestação. Então, antes dela gestar, se é uma paciente que já me traz uma informação de que quer, né, gestar, a gente já vai fazendo um trabalho, né, de equilíbrio desse corpo, principalmente da pelve, dessa parte respiratória, da parte do crânio, tudo para tentar equilibrar o máximo possível, pensando lá na frente, pensando
num parto natural, né? E sem complicações, né? Tentando evitar o máximo possível riscos, né? Então, mesma coisa, assim, que vocês trouxeram, que depois da maternidade, principalmente a minha atuação com a gestação aumentou, que eu também fui abençoada de ter um acompanhamento multidisciplinar nas minhas 2 gestações, e fui tratada com osteopatia. Então, eu vejo muito a diferença de quem é e quem não é tratado com osteopata. Meu marido me acompanhou, né? Então, eu tive alguns desconfortos que são comuns, e aí eu via que quando ele me atendia, meu Deus, na mesma sessão já aliviava o desconforto. E aí, quando essa gestante, né, vem para o consultório, seja por uma indicação de amigos, né, que já vieram, do próprio obstetra, ou da fisioterapia pélvica também, que também faz um trabalho muito, muito interessante na equipe multidisciplinar. E aí a gente faz esse olhar do todo para essa gestante, inclusive na parte nutricional também. É um benefício muito grande que ela tem, assim, justamente quanto mais organizado esse corpo tá, mais ela vai estar organizada nesse pós-parto. Que a gente não fala muito, assim, né? Mas, assim, o que acontece? Então, eu atendo essa gestante, às vezes, né? Então, antes de gestar, quando ela tá gestando com os desconfortos, que pode ser que apareça ou não, e aí ela traz o bebê para eu atender. E aí, a gente vai questionando como que ela tá. E ela tá com muito desconforto, né? Seja por uma cesárea ou por até pelo próprio parto normal. Então, a gente tem que ter esse cuidado com essa equipe toda para olhar essa mãe desde lá do início, né? Então, eu vejo que benefícios em relação a mais pessoas olhando para essa mãe é fundamental. Acho que... E eu tenho uma pergunta para ti. Diga. Inclusive porque foi uma fisiopélvica que me colocou, assim, entendendo dessa abordagem, né? Eu fiz cesariana. Eu não entrei em trabalho de parto. E aí, em uma sessão de fisioterapia, ela me disse, você tem uma pelve muito... não fiz trabalho na preparação. Na gestação, eu não morava em Florianópolis, eu não conhecia nenhuma de vocês, né? Não conhecia os obstetras que hoje eu trabalho. Era um outro momento, né? E eu sempre fiquei com essa dúvida mesmo, né? Assim, se existe essa pelve que realmente não vai estar aberta para o parto vaginal. É que o trabalho de parto, ele não depende só da bacia. Depende também de alguns hormônios que vêm da cabeça, do crânio. De uma glândula, que é da hipófise, que fica no osso esfenoide. Então, às vezes, o que acontece? Às vezes a mulher ela tem algum bloqueio na pelve, que pode ser óssea, ligamentar, ou pode ser da própria víscera. Pode ser do próprio útero ou de alguma questão intestinal ali que está muito próximo. E aí, aquilo já está restrito, por exemplo. Ela já tem uma restrição e aí ela engravida. E aí vai tendo essa transformação, vai tendo esse crescimento do bebezinho e do útero, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo hoje. Uma paciente que chegou para mim e eu fui atender ela, estava com grávida de 27 semanas e no atendimento vi que toda a bacia dela, a estrutura dela estava toda deslocada para a esquerda. E aí eu perguntei, tu tem cólica, alguma coisa? Porque para ter esse desvio, alguma coisa aconteceu. Ela provavelmente já tinha uma alteração mecânica. E aí ela veio trazer para mim que ela tá com dor na lombar e dor na barriga. Então, por isso que eu falo, essas adaptações às vezes são prévias, que às vezes não são tratadas, e aí começa uma expansão, começa a mudar a posição de órgãos, começa a mudar a posição da curvatura da coluna, e ela começa a relatar queixas, porque começa a esticar de um lado e o outro está travado, né? Então, vai gerar dores e as compensações. E aí, então, tem essa bacia que pode estar com um bloqueio. Mas fora isso, para ter a contração e dilatação, tem que ter a parte hormonal também. Então, além de tem que ter uma boa condução, uma boa produção. Porque às vezes está saindo aqui, mas não está chegando lá o suficiente. Então, às vezes tem a dilatação, mas às vezes tem a contração, mas não tem a dilatação. E a dilatação também vem dessa região posterior da hipófise. Então, é isso. A gente, no trabalho osteopático, a gente sempre avalia o crânio. O ideal é a gente sempre fazer esse trabalho prévio, mas quando a gestante, né, chega para mim, eu sempre dou uma reavaliada, mas a gente tem que sempre cuidar, né? Então, avaliar, tu diz o quadril. Não, a cabeça, o crânio.
Porque Olha. para parir tem que ter contração e dilatação. E tem a questão do sistema nervoso mesmo, né? Isso, Então, então, aquela coisa isso, da né? cabeça, de como você tá exato, emocionalmente. emocionalmente Isso, falando, isso. porque imagina, daí trava tudo, né? Isso. Então, é o que eu falo, que ó, tem uma organização do corpo como um todo. Então, a fisiopélvica, eu adoro encaminhar para fisiopélvica. Eu sempre pergunto se está fazendo atividade física, se está, né, se cuidando da alimentação e está fazendo fisioterapia pélvica. Por quê? A gente não olha para nossa bacia nunca. Sim. Então, vamos olhar para nessa pelve nesse momento, que é fundamental. Mas fora isso, a gente tem que organizar o corpo todo na atividade física, né? E eu digo com a parte osteopática, porque quase todo mundo tem alguma questão Sim, no alguma crânio. compensação. Isso, no parte do sistema nervoso central. Então, é sempre bom olhar. E aí eu vejo, assim, na prática clínica, a diferença dos partos, assim. Então, normalmente, quando isso já tem em estudo, né? Mostrando, científico mesmo, mostrando da relação que tem o acompanhamento osteopático em diminuição de risco de parto prematuro e de redução de risco de cesariana. Então, não assim, hoje em dia, eu falo, é um belo de investimento pensando lá na frente, né, dessa organização corporal. Eu fico pensando isso, né? Que realmente essa chegada desse conhecimento, agora a gente aprofundando um pouco, né? A gente está aqui nos apresentando no nosso trabalho, cada uma apaixonada pelo que faz. Como isso hoje é novo e é velho, né? Sim. Porque antigamente as mulheres lavavam roupa, se agachavam, se movimentavam, mas se movimentavam com o corpo. Hoje, então, por exemplo, eu trabalhei sempre e caminhando e andando aqui, mas desconectada daquele exercício que seria o exercício que eu teria que fazer para fazer um parto vaginal, né? Desconectada do seu próprio corpo mesmo. Isso, né? imaginando que a barriga ia dar conta, Sim. porque eu queria parto normal, né? Só que a vontade... Isso, e é isso que eu digo. Então, às vezes a gente só tá olhando para a bacia, né? Isso que eu falo, e não é. Então, assim, eu compartilhando a minha experiência, assim, como paciente também, e conversando com amigas que fizeram, e eu relatava o que eu fazia, e fizeram, às vezes, só a fisiopélvica, e não fizeram o acompanhamento como um todo, seja nutricional, ou atividade física, ou a própria osteopatia. E lá na hora do vamos ver, que seria o parto, não acontece. Não fechou. Não fecha. Não porque fecha. porque o corpo não é segmentado. Entendeu? Então, a gente precisa estar sempre pensando, né, na saúde mental e na saúde corporal, pensando em tudo, né? Essa Fazer esse arranjo unicidade, todo. né? Isso mesmo. E é isso, esse preparo todo é como eu estava fazendo essa analogia. O que é esse preparo todo e como eu vou ali alinhavar na minha gestação e como o resultado, o produto, né, o nascimento dessa criança vai impactar. Então, como eu estava falando para vocês, eu comecei então lá nos anos 90, trabalhando com a equipe multidisciplinar, onde eu entrava no pré-natal e a gente falava muito do pré-natal de qualidade. Quantidade versus qualidade. Porque às vezes elas faziam quantidade, mas não faziam qualidade, porque não se sabia muito assim, os exames que tinham que ser feitos. Então era meio... Cada um fazia um pouco de si, e depois vieram os protocolos. Isso qualificou muito o pré-natal, né? O pré-natal teve uma outra guinada. Então, muito que a gente vê hoje da saúde do bebê, ela é impacto direto da saúde da gestante. Com certeza. Ao ponto que hoje a gente tem protocolos de triagem de saúde mental gestante que a gente já sabe que vai impactar no puerpério. Então, é isso, né? Como pediatra, eu me apaixonei pelas gestantes. Minha tese de mestrado foi a gestação. Eu trabalhei com gestantes, eu entrevistava gestantes, porque fazia toda a diferença, né? Quem era essa gestante para quem é esse bebê. E aí, muitas, no mestrado de epidemiologia, um dos desenhos que a gente vê é a gente estudar populações. E a gente saber que as populações, elas também não são tão comparáveis para os protocolos. Por exemplo, aqui,
eu sou mãe de um filho único. Tu tem 2 meninas, tu tem 2 meninas, tu tens um casal. A Chau e o Rodrigo tem 3, o Paulo tem 2 meninos. Teoricamente, nós somos incomparáveis num certo aspecto, porque o nosso universo de conhecimentos e de exposições são diferentes. Experiências, né? De experiências, como a gente se prepara para isso. A gente pode ter protocolos, por exemplo, as vacinas, né, para a própria gestante. Quem é essa gestante? Quem é esse bebê? Em que casa que ele chega? Ele chega lá sendo o terceiro? É uma coisa. Ele chega lá, é um casal que trabalha home office e que não vai ter exposição e que já se organizou para ficar em casa no primeiro ano. Não, esse casal vai botar o bebê, vai dar 4 meses, vai ter que levar para a escolinha. Tudo isso precisa ser avaliado. Então, como é que é o grau de exposição de vacina, quais são as alimentações, né? Então, tudo isso vai entrar nessa grande avaliação que toda a equipe vai trabalhar, né? Então, o pediatra, ontem mesmo, eu tive uma consulta que o bebê não nasceu e a gente estava falando da viagem que eles vão ter que fazer. Então, eles pensaram, Márcia, nós podemos pensar nessa viagem em setembro ou em dezembro? O que você acha? Então, é um casal que já tem outro filho, que já tem uma experiência com aleitamento. Eu digo, o mais fácil é vocês viajarem com aleitamento materno exclusivo desse segundo filho. Então, tudo isso a gente pode já trabalhar na gestação, já pensar sobre isso. Quando me perguntam, Márcia, o que eu como passa no meu leite? Porque tem médico que diz que é frescura. Eu acho muito interessante, depois eu vou abrir para você essa rodada, que muitos médicos usam a palavra eu acho. E dentro de uma atividade científica, eu preciso dizer da onde que eu tirei aquela informação, porque eu acho, ali o boteco da esquina, você fala eu acho. Mas se você se coloca naquele lugar de profissional de saúde, você tem que ter a referência. Então, para mim, assim, ficou muito claro que eu não acho nada. Eu vou trazer dados, que hoje é muito difícil, porque a gente tem sempre um artigo que questiona o outro, mas talvez para mulheres que já estão recebendo o segundo filho, qual é o perfil de vacinas que eu vou fazer na gestação ou não vou fazer? O perfil que eu imagino que é diferente. E isso é a singularidade que uma equipe multidisciplinar sempre ali, quando a gente troca, né, Mayara, as mensagens, a gente sabe que chega coisas para Mayara que não chegaram para mim, ou que chegam coisas para mim que eu vou dizer, você sabia isso? Então é muito vasto essa avaliação do ser humano, e numa equipe multidisciplinar não é conversa de comadre. O assunto, ele tem essa, que eu acho que é muito importante a gente falar, que existe uma privacidade. A nossa equipe, ela tem esse intuito que a gente está ali falando com um objetivo e em prol de tomar atitudes mais singulares para essas pessoas, né? É isso aí. Até porque nenhuma gravidez é igual. Nem da mesma nem mulher. Nem da mesma mulher, do mesmo homem, né? Então, isso Sim. acontece muito, né? De a gente atender uma gestante e aí, né, tem puerpério e tal, e aí volta, meu Deus, com o corpo, às vezes, mais organizado ou pior, né? Porque é uma mãe agora que tá, né, já tendo um desgaste físico maior, cuidando dessa criança, então tem bastante deficiência, né? Às vezes até nutricional, física mesmo, porque não consegue fazer atividade física. Sim. Então, às vezes a segunda gestação, terceira, é até mais complicada, mas isso porque ela não tá tendo tanta atenção para ela. Que ela É tá mais difícil colocando- descansar, Isso. é mais difícil Sim. tudo, né? E aí que eu falo, daí mesmo que a mulher precisa cada vez mais investir em pessoas que ajudem ela. Sim. Porque vai ficando mais difícil. E eu vou dizer que hoje o meu índice de gestantes de segundo filho é muito maior do que de primeiro. Sim, porque não consegue dar Porque conta. é bem isso. Não consegue. Não dá conta. Não dá E aí conta. elas buscam mais ajuda, porque primeiro sentiram falta muitas vezes na primeira. Isso, e querem melhorar para segunda, Querem melhorar né? para a segunda e
porque estão percebendo que, tipo assim, eu não tô dando conta, porque eu já tenho um filho, e agora que, né, tô mais fraca, tô mais cansada, tô dormindo pior, não tô conseguindo comer, enfim, aí buscam por mais ajuda justamente por isso, por esse cenário todo. E uma das coisas, Márcia, que tu falou da outra vez e agora de novo, que eu queria falar é que, assim, ó, por exemplo, cólicas de bebê, que é uma coisa que, né, é um tira tema o sono. unânime, tira o sono das mães, enfim. Cólica, refluxo, Isso, né? cólica, Bem... refluxos, sintomas todos ali daquele bebezinho recém-nascido que ninguém sabe, ainda mais se é uma mãe de primeira viagem, né? Que não sabe como lidar com aquilo ali. E aí vem as perguntas, provavelmente, primeiro que para quem perguntam é pro pediatra, né? Tá, eu tô comendo que eu tenho que Não, cortar primeiro alguma coisa. perguntam pro grupo de mães ou pro Instagram. Vamos deixar bem claro que o pediatra, às Perguntam pro vezes... Google, Google. terceiro vai pro pediatra. Gostaria muito que fosse para mim, às vezes, essas perguntas, tá? Mas vamos colocar Nós assim, estamos primeiro checando com o profissional. pediatra, tá, pronto. Primeiro profissional, para quem eles perguntam, né? O pediatra. O que eu tô comendo? Será que é isso? Será que é isso? Eu tenho que tirar. Aí começa a tirar aquele monte de coisas da alimentação. Sem propósito nenhum, sem estratégia nenhuma, enfim. Mas uma coisa que eu queria falar, que a gente tá falando sobre gestação, é o quê? O bom preparo dessa mãe, do corpo da mãe, durante a gestação, gente, vai minimizar muito a possibilidade desse bebê ter cólicas patológicas mesmo, cólicas, e não só o desconforto. Que acho que a gente precisa, né? E é uma das coisas que eu falo muito nas consultas, que eu falo que eu vou além da questão do nutriente ali, do nutricionismo, que eu falei no começo, é porque eu falo assim, uma coisa é uma cólica patológica mesmo, que a gente vai ter que atuar de alguma forma. Outra coisa são os desconfortos do próprio desenvolvimento e maturação do intestino, né? Enfim, e aí a gente conversa sobre essas diferenças e tudo para acalmar também um pouco essa mãe e preparar ela para o que vem lá depois. Mas se a gente tem um bom preparo do intestino da mãe durante a gestação, a probabilidade desse intestino do bebê já ter uma flora intestinal saudável, uma flora intestinal propícia para a digestão do leite materno é muito maior. E aí isso vai minimizar as chances, não quer dizer que esse bebê nunca vai ter, mas vai minimizar muito as chances desse bebê vir a ter uma cólica mesmo, de fato, que a gente vai precisar entrar com alguma estratégia mais medicamentosa ou específica para aquele, né, para aquele caso, assim. Eu vejo muito resultado nas gestantes que conseguem fazer um acompanhamento nutricional, porque daí a gente alinha a alimentação, eu vou regular esse intestino dessa gestante, que é difícil. Sim, que é porque muito tem comum muita constipação, coisa envolvida na gestação. E aquele hábito, né, que eu vejo que, assim, quando eu tô lá atendendo crianças que estão com as disquesias, né, eu digo, o que tu come? Aí eu passei a mão e comi 4 paçocas. Sim, né? porque daí Então, vai cair no exagero. porque você tá ali Açúcar com e aquela amendoim. mão lula lelé, e aí eu não me organizei, bateu a fome, e eu passo a Come mão o que naquilo. tiver na frente. E é por isso que, tipo, hoje, na minha atuação, o cenário ideal, né? Vamos pensar assim. O ideal seria o quê? Essa gestante chegar para mim no início do primeiro trimestre. Porque ali a gente já vai ter... mas primeiro trimestre não tem, né? Não, a gente tem. Eu posso não ter uma necessidade aumentada, porque não tem, de fato, uma necessidade aumentada de calorias ou de proteínas no primeiro trimestre. Mas eu tenho um monte de sintomas que vai impossibilitar essa gestante de comer direito. Ela vai acabar caindo em coisas prontas e fáceis, né? Que vai prejudicar mais esse intestino. Mas o intestino vai ficar mais prejudicado lá no final, que a barriga faz pressão. Mas lá no começo a gente tem ação hormonal no intestino, que pode influenciar nesse intestino também. Então, assim, primeiro trimestre é essencial. Tem formação do tubo neural do bebê, tem um monte de outras questões, né, que estão acontecendo nessa formação do corpo do bebê e na mãe também. Então, o ideal é essa gestante já chegar no início do primeiro trimestre. Tem a placentação, que influencia muito, que é a suplementação e alimentação dessa gestante, no processo de formação da placenta, na criação dos novos vasos sanguíneos, porque vão criar novos vasos sanguíneos para isso. E esse contato com isso, eu acho que a grande questão, né, Anne, que assim, importante, é entrar em contato com essa organização para esse ser, porque também é algo que eu falo, tudo no improviso. Chegou o bebê, eu estou improvisando, eu vou lá e como nuts, né? Eu vou lá e pego amendoim, pego castanha. Não sei se o amendoim tem todo esse problema, não sei se essa castanha toda, mas talvez esse punhado, né? E a organização disso, né? Em que momento isso está acontecendo? Eu estou substituindo uma refeição que era para ser mais completa
por snacks que são fáceis, né? Então, assim, toda essa organização e começar do começo, né, da gestação, a gente já vai ter mais tempo para ir organizando a cabeça dessa gestante também, para se preparar para um pós-parto, onde ela não vai ter tempo de cozinhar, onde ela vai estar com o bebê no colo, exigindo muito colo e muita força física, né? Pra estar com aquele bebê e ao mesmo tempo ter que comer, e aí ela vai deixando para depois. E tem o processo de amamentação, que demanda muito gasto calórico e energético, que essa gestante vai precisar. Então, se eu tenho um Acho que bom essa acompanhamento. fase é a mais difícil, né, do puerpério, acho que da alimentação, né? Isso. Tanto é que hoje, para as gestantes que fazem acompanhamento desde o começo, eu peço que venha numa consulta com 36 semanas, mais ou menos, que é pra gente conversar sobre o pós-parto. Porque se eu esperar ela voltar no pós-parto, ela não volta. Tem 2, 3 consultas com pediatra, tem 2, 3 consultas com obstetra, aí vai ter questões físicas do corpo que vai estar doendo, e aí vai procurar... Exato. Então, assim, eu falo pra elas, não, a gente precisa se ver antes do parto. E aí, algumas vezes eu deixei essa consulta para 38 semanas, o bebê nasceu com 37. Então, eu comecei a marcar ela com 36. Não, a gente vai conversar sobre a organização desse pós-parto, sobre o que tu vai tomar de suplemento no pós-parto, que é importante também, o que é legal de manter para o desenvolvimento do bebê, já que tu vai estar amamentando, para a tua recuperação. Essa organização de ter marmitas congeladas para evitar de cair no pedir comida. Essa equipe multidisciplinar que nós estamos falando aqui, quem é essa equipe multidisciplinar hoje? Hoje essa equipe multidisciplinar é uma rede de apoio. Isso que tu tá falando, né, Anny? Tu tá falando e eu tô pensando. Isso, em outros momentos, era aquela A tia, avó, a avó, a vizinha, a irmã. que ia chegar. Eu estava lendo sobre comunidades no Nepal, que lá a comunidade vai levar os caldos quentes, com algas, com coisas que dentro daquela cultura Fazem sentido fazem naquele momento. sentido no puerpério. Então, hoje nós estamos muito solitárias, que talvez essa mãe, né, essa avó, essa tia nem more na mesma cidade. E talvez essa avó esteja trabalhando e não vai conseguir. Então, são estratégias que hoje a gente precisa se organizar, porque não existe mais essa comunidade que faz. Como eu falei, a gestante trabalhava com as suas coisas dentro de casa, caminhava. Hoje a gente não faz mais tanto isso. Tem muitas mulheres... Ah, não, Márcia, eu pergunto, como é que tu vai te organizar no puerpério? Não tem problema, porque eu vou voltar, trabalho remoto, 1 mês e meio, meu empregador já disse que tudo bem. Digo, você não tá entendendo, né? Tu não tá entendendo onde vai cair. Né? Tipo, um bebê com 1 mês e meio, você voltar a trabalhar, aí você não vai comer, você não vai olhar pro seu corpo, nessas dores, as noites vão ficarem muito ruins. E trabalhar com improviso é muito ruim nessa hora, né? Todas nós passamos por isso, né? Então, essa equipe multidisciplinar, ela vai trazer um pouco de luz para isso e conforto. E uma complementa a outra, né? Porque Sim, a gente vai entrando nessa rede, vai trabalhando e complementando tudo isso. E eu vejo que muitas gestantes acabam chegando, por exemplo, para mim, com uma complicação já. Que às vezes, quando não foi bem encaminhada lá no começo, né, que não foi dado a devida ênfase na importância disso, aí elas chegam para mim já o quê? Com diabetes gestacional, com ganho de peso excessivo da gestante, ou o contrário, com restrição de crescimento intrauterino do bebê. E aí, gente, aí o buraco é mais embaixo. Porque daí lidar com o problema instalado é muito pior, né? Porque daí a gente vai ter que fazer muito mais manobra nessa alimentação, nesses suplementos, na atividade física, né? Porque eu vou ter que, né, correr atrás do prejuízo já. Então, assim, começando com essa atuação interdisciplinar e com essa atuação multiprofissional desde o começo, a gente vai diminuir risco de todas essas complicações que eu falei, né? De diabetes gestacional, de pré-eclâmpsia. Hoje ainda, eu estava vendo uma notícia que o Ministério da Saúde agora protocolou nos seus protocolos de SUS, né? A suplementação de cálcio para todas as gestantes. Né? Claro que isso até chegar em todas as unidades de saúde, talvez demore um pouco, mas vai começar... Por quê? Porque o risco de pré-eclâmpsia diminui. Se a gente tem um bom aporte de cálcio, as pessoas hoje não comem mais o que deveriam comer para ter a quantidade de cálcio que deveria, né, ter. Então, assim, é só um exemplo de como essa atuação
ela vai diminuir o risco de parto prematuro, como você estava falando, né? De ganho de peso excessivo da gestante, que vai trazer uma diabetes gestacional, que vai... Tu trouxe uma coisa que eu acho que é bem importante aqui a gente também ver de populações. O cálcio está diminuindo, mas aí a gente vai medicalizar. Não necessariamente. Tá, isso, porque é isso, né? Porque aí fica muito simples eu olhar e não entender que a população não come mais brócolis, né? Não come sementes. Os verdes escuros, as Estamos sementes. comendo ultraprocessados e aí vamos chegar lá naquele lugar que é fácil ficar remediando, né? Então é interessante isso. Claro que não é uma realidade de todas as populações poderem olhar para a alimentação, mas realmente, para mim, o alimento, como você falou da amamentação, eu faço muito esse trabalho da amamentação. Por quê? Porque essa microbiota intestinal, a gente fala do papel psíquico para o bebê, mas o intestino, né? Esse bebê vai estar muito mais estressado se ele tiver que estar lidando com questões, né? Então, eu acho que a questão da alimentação ser vista como alimento, e a gente poder entender lá quando ela tá lá 1 hora contigo, né, Mayara? Ou tá lá contigo, né, Tati? Como é que tá organizando aí para supermercado? Como é que tá? Ou para ir à feira? Ou a equipe multidisciplinar ela vai trazer esse espaço também para elaborar estratégias. Né? Como a gente fica treinando, tu diz, ali é o rancho, né? Então, te dá a dica de ir num lugar que, é aqui, tá aqui o link. Então, às vezes são pequenas dicas que valem o tempo todo que você está com aquele profissional. E é necessário essa organização. O improviso, eu falo muito dessa palavra do improviso, porque dá uma sensação que a gente não vai sair desse lugar, né? E dá a sensação de frustração, né? De fracasso, porque quando tu tá com improviso é aquilo, tu tá tapando um buraco, e muitas vezes tá tapando um buraco com a terra do outro, fazendo outro buraco, né? Porque no improviso tu tá assim, tu tá lidando com as emergências. Qual é a primeira dor que eu tô sentindo? É essa que eu vou resolver agora, né? E por isso que, tipo, ter uma organização por trás vai aliviar, vai facilitar, por exemplo, no meu caso, né? Tem uma organização da alimentação, um planejamento, os alimentos que eu vou precisar congelar ou não, organizar isso, não vai só nutrir o teu corpo, mas vai aliviar a tua carga mental. Sim, vai dar um espaço. Libera a carga mental, gente, de uma maneira incrível. Se você tem um mínimo de organização, de sentar, e eu falo muito isso para as gestantes, eu falo assim, promete para mim que você vai fazer 3 semanas seguidas. Se depois disso tu não sentir efeito, aí a gente conversa e a gente muda a estratégia. Mas pega um papel e eu entrego um planner para todas elas. Você vai pegar esse planner e você vai planejar. Eu vou te entregar o plano alimentar, que é básico, né? Digamos assim, é o start. Mas você vai adaptar isso ao seu dia a dia. Então, tu vai pegar o planner e tu vai planejar quais proteínas você vai comer todos os dias, vai planejar quais leguminosas, quais legumes, o que tu vai precisar comprar no mercado ou não. Faz isso 3 semanas. Só 3 semanas. E depois me diz se tu tem resultado ou não. Gente, alivia a carga mental de um nível. E o que me parece, assim, que fica bem interessante, que é essa criação do hábito. Essa criação do hábito, que se eu não tinha, não vai ser com um bebê no colo, mamando ou fazendo fórmula, né? Que eu vou conseguir olhar para minha alimentação. E não olhando para minha alimentação, também não vou olhar para a alimentação do bebê. E a gente vê na introdução alimentar, às vezes, me conta o que está acontecendo. E, na verdade, não consigo dar conta. Então, olhar, né? Olhar para esse olhar que começa na gestação, nesse momento que a gente está, vamos dizer, planejando a mala da viagem, que é a gestação. Olhar para os próprios pensamentos, como é que a gente vai entender essa trajetória puxada, que faz parte de acompanhar bebês. E talvez nós estejamos num momento que a gente acha que vai ter uma solução, vai ter um curso que vai fazer meu bebê comer, vai ter um curso que vai fazer meu bebê dormir, vai ter um curso que vai me ensinar a ser mãe.
Então, e não é isso, né? Isso é um planejamento com mudanças de hábito que vão transformar essa jornada. Estamos as 4 aqui olhando uma no olho da Pensando outra, em tudo que porque todas fizemos. nós sabemos que essa jornada, ela é uma jornada de trabalho. Bem desafiadora. Bem desafiadora, que tem momentos de muito prazer e tem muitos momentos de muito desprazer. E que se tiverem desprazeres físicos, a gente vai beirar a loucura. E depois fica muito culpada. E aí, para completar, a gente ainda fica culpada de estar mal. Então, essa equipe multidisciplinar, ela vai tentar ajustar isso, né? Como eu posso... Mas eu queria falar uma coisa com vocês também sobre essa correria também que a gente no puerpério, a gente faz na gestação. Então, na gestação a gente está super plena, a gente se prepara. Às vezes está tudo tranquilo, porque a gestação é um momento de muito controle, né? É um momento que a gente está, teoricamente, controlando. E que tu tem um pouco de controle ainda, né? Sim. Depois que nasce. Sim. E aí vem o nascimento do bebê, e aí essa atividade física, algumas mulheres deixam, outras vão fazer muito mais para rapidamente voltar para o seu corpo. Tem as que vão comer muito, e também vão ter aquelas que vão comer muito pouco. Que é bem comum, né? Que é bem comum. Por conta do peso extra. E como isso a gente pode trabalhar na gestação? Que a gente nunca tem como prever quem seremos nós no puerpério. Sim. E quais são essas expectativas, né? Como vai ser eu encontrar o meu corpo mais flácido por um tempo? Né, Tati? Como é eu poder dizer assim, essa barriga não vai ficar bonitinha logo. Eu talvez fique um pouquinho acima do peso e se eu perder esse peso tão rápido, Também não é bom. Não é bom. também não é bom. Nem para a mãe, nem para o bebê, né? Porque, inclusive, a liberação dos corpos cetônicos, vamos né? Usar os termos, assim, de perda de peso muito rápida, passam para o leite materno. Isso também não é bom para o bebê. Então, não é bom para ninguém, né? A Tati, acho que pode falar um pouco mais sobre isso também, sobre esse ganho de peso, não da minha parte, mas, assim, a ganho de peso é massa muscular, é o que tá ali e como é que vai perder isso. Mas eu vejo que, assim, eu falo muito para as gestantes que estão comigo, é o seguinte, falo assim, agora na gestação, é um momento de você conseguir se reconectar com o corpo, que é o que a Tati estava falando. Porque eu vi muito isso nas minhas 2 gestações e quando eu consigo sensibilizar a gestante que está ali na minha frente para que ela perceba isso também, ela parece que tem uma virada de chave, assim. Que quando a gente está grávida, o nosso corpo ele fala muito mais alto com a gente do que quando a gente não tá grávida, porque os sintomas são muito mais intensos, é tudo muito mais intenso, né? Tem a ação hormonal, tem tudo, parece que é tudo a flor da pele. E aí eu falo assim, ó, tá com fome? Vamos tentar, né? Eu acabei de almoçar, esses dias tinha uma gestante reclamando, mas eu acabei de almoçar e tô logo em seguida com fome. Tá, vamos lá, a composição do teu almoço tá legal. Então, o que tá acontecendo com essa fome? Né? Será que é uma fome? Vamos olhar para esse corpo, vamos entender o que está acontecendo. É uma fome emocional? É uma fome, o que está... Né? Vamos tentar se conectar. Vai ter momentos... mas é assim, eu não estava conseguindo de jeito nenhum comer determinado alimento, eu só queria outra coisa. Bom, vamos lá, o que está acontecendo na vida nesse momento? É verão, é calor, tu não vai conseguir comer determinados alimentos, vai preferir outros. Tem momentos da gestação que o teu corpo vai gritar por mais caloria, e se você não tiver uma boa adequação, tu vai acabar caindo nos açúcares e nas coisas de caloria rápida. Então, assim, vamos se conectar e vamos tentar entender. E aí, isso vai muito para a parte física também, né? Essas dores, de onde está vindo, por que tá assim, né? Por que eu tô me sentindo mal com o meu próprio corpo que tá ganhando peso? Essa autoimagem, né? Isso, também. E essa expectativa, né? Então, eu também ouço muito essa correria de já me pedir o aval para quando eu posso voltar para atividade física. Essa conscientização nessa fase, né, gestacional, que a mulher
ela precisa se cuidar, ela precisa fazer o exercício físico, mas não com esse olhar, né, Performance. de performance, de continuar com aquele mesmo corpo que ela sempre teve, que ela vai voltar com o mesmo corpo, né, em um mês ela vai estar, né, linda, maravilhosa, que é isso que vendem pra gente, né, na mídia. Sim. Infelizmente é isso que vendem. Sim, até como uma Né? questão de prontidão, assim. Que você, ai, como você tá bem, nem parece que pariu. Nem parece que pariu, Uau! Por favor, por que eu preciso não parecer que pari? Exato, exatamente. Então, assim, eu acho que vai muito do profissional que está acompanhando, dos profissionais, não só do profissional. É que o profissional de educação física tem a vantagem de estar ali dia a dia, né? Ali com a gestante, né? Então, eu acho que isso é bem legal. Se aquele profissional, ele tem bastante conhecimento sobre esse processo todo, de estar orientando, né, dia a dia, e sentindo também o dia a dia da gestante, né? Que essa individualidade, né, essa singularidade que você trouxe ali, né, é bem importante, né, com o profissional de educação física que está ali acompanhando o dia a dia, né, de estar sentindo cada dia aquela gestante. E tá passando essas informações e essa consciência de que aquele corpo ele vai sofrer 1000 transformações. E ele precisa, né? Então, tem muitas mulheres que vêm para mim, a diástase, né? Acho que isso é uma das coisas que mais incomodam, né, as mulheres, a diástase. A diástase, ela tem que acontecer no período gestacional. Ela é fisiológica. Se ela não acontecer, não tem espaço para o bebê crescer, né? Então, ela tem que acontecer. Né? Então, assim, calma, né? Existem formas de você prevenir que a diástase não seja uma diástase que não seja Patológica, patológica, Existe. Existe algumas coisas que a gente tem que evitar, que a gente pode evitar, né? Trabalhos que a gente pode fazer para que não vá para esse caminho. Mas vai acontecer. Depois que você tiver o bebê, vai estar ali ainda afastado aquele abdômen, né? Então... E te ouvindo falar, Tati, depois eu quero que a Mayara fale um pouquinho, o quanto é importante, às vezes a gente fica com um nível de exigência que é típico do feminino bem alto, e essa equipe multidisciplinar vai te dar esse acolhimento, que tu vai chegar assim, e aquela mulher que visualmente uma diástase, né, fica... E também é desconfortável, né? Sim. Certo? Sim, Depois que o bebê saiu aí o Brasil, né? Ai, tá grávida? Você não tá com o bebê, aí a pessoa diz assim, tá grávida? E tu, não, já pari. Ai, mas quanto tempo tem teu bebê, né? E aí tu fica lá, ai, né? Assim, eu já tava me sentindo horrível, agora me atirou, assim, abaixo, porque a minha barriga parece que eu tô grávida ainda e o meu bebê tem 4 meses. Então, assim, também essa equipe multidisciplinar, ela é aquela que diz, calma, teu bebê recém tem 4 meses. Ainda não pega tão... Você levou 9 meses transformando o seu corpo. E não vai ser em 4 meses. Estou botando aqui, porque usualmente elas me perguntam, com 3 meses, posso voltar para academia? Como se com 3 meses eu voltasse de calma. Seu corpo levou 9 meses para se adaptar. E talvez nessa hora também me faz muito sentido que eu possa receber coisas, né? Receber uma sessão de osteopatia, olhar para o meu trapézio, porque dentro, né, do GDS, a gente sabe que essa região do pescoço, que é uma técnica de fisioterapia que eu gosto bastante, ele fala que aqui é o controle, né? A cervical é controle. Então, quando eu perco o meu controle, quem é que vai travar? E não só, é uma fáscia que tem relação direta com a amamentação. Então, tem essa relação também. Às vezes a mãe tá com uma dificuldade na amamentação, que às vezes não é nem da boquinha do neném, mas uma produção, né? Fluxo maior ou menor, por conta dessa tensão de toda essa região facial, né? De tórax e cervical. E aí é o que eu digo para todas, né? De fazer esse acompanhamento. Então, prévio, se possível, depois uma em cada trimestre.
E às vezes se vem com uma queixa, por exemplo, hoje eu recebi uma queixa de uma gestante com um desconforto. Então, eu fiz o atendimento, então daqui a 2, 3 semanas a gente vai rever, porque eu preciso ter esse acompanhamento, não posso simplesmente não ver essa gestante novo, porque eu percebi que tinha algumas disfunções, pensando no parto dela, né? Que ela quer um parto natural. Então, e expliquei tudo sobre essas questões, os riscos que a gente pode estar evitando quando a gente alinha o corpo como um todo. E aí eu sempre falo também sobre esse pós-parto, né? Então, esses 30 dias que é recomendado pelo obstetra de não fazer atividade física, e 30 dias, normalmente, se não tem nenhuma consequência, ter a relação sexual. E aí, eu sempre falo para elas que em todos os cursos que eu fiz formações de osteopatia na parte de obstetrícia e ginecologia, os professores, eles sempre nos falam da importância de a gente fazer avaliação na mãe. Mas é muito difícil elas voltarem. Se elas voltam, elas trazem o bebê. Né? E aí, o que eu faço? Eu faço esse primeiro atendimento no bebê, que para elas é muito importante, porque como assim tu não vai mexer no meu bebê, né? Sim. Mas eu falo assim, é legal que você, né? Que eu entendo que você trouxe seu bebê e tal, mas é muito importante fazer uma avaliação em você, porque você pariu, né? E agora teu corpo tá voltando. Então, esse voltar também, dos órgãos, das posições, também não é... esse voltar, essa organização também pode estar desequilibrada. Então, pode ser que ela não tinha nenhum desconforto antes da gestação, pode ser que tenha uma gestação super tranquila e nessa volta ela começa uma queixa. E o quanto é importante, né, ter esse acompanhamento para começar uma atividade física, né, para chegar já Isso. organizado para um exercício Isso, físico. exatamente. E aí eu vou, né, Sim. muito melhor. Porque Se senão- eu pego uma pessoa já Isso. organizada, meu Bem Deus, melhor. daí bem E aí eu melhor. vou fazer uma licença para falar de mim como mãe agora. Porque nas 2 gestações, gente, eu senti uma diferença absurda no meu retorno do quadril, por exemplo, pós-parto. Sim, Que eu tinha muitas dores para dormir. E aí eu tinha osteopata, eu ia, tudo. Mas assim, eu só se eu voltasse para atividade física desalinhada do jeito que eu tava, porque o meu quadril, ele abre, né? Até para parir. Sim. Ele tem que voltar ao normal. Eu tinha dor para dormir, porque, tipo assim, a impressão que eu tinha é que o meu fêmur tava desencaixado, tava tudo desencaixado. E tava voltando. E tava voltando o quadril pro lugar e o fêmur não tava acompanhando. O parto é traumático. Isso. O parto E aí, é assim, traumático. Isso que eu falo eu fico pras mães. pensando, É se eu não traumático. tivesse ido no osteopata antes de voltar a fazer atividade física, eu tinha acabado com tudo, né? Porque daí eu tinha desalinhado todo o resto. Sim, ia ser E é essa consciência que a gente tem que criar desse investimento, que eu sempre falo que é investimento, porque é de tempo, de dinheiro, de investimento na nossa saúde. E aí, daí elas vêm pro consultório, né? Então, trazem um bebê e não fazem a sessão com elas, tá? Eu falando porque é o que acontece. E eu peço, tal, e é sempre assim, com quem que eu vou deixar meu filho, né? E às vezes elas vêm com o bebezinho. E às vezes eu atendo com o bebezinho. Porque a necessidade da mãe tá muito grande, seja na questão de amamentação, ou seja de algum desconforto mesmo, que ela não tá dando conta no dia que ela tá com muita dor. E o bebê, às vezes, tá até desorganizado por conta da mãe. Isso, exatamente, por esse eixo. Daí que é o que a Marta encaminha. Então, assim, Encaminhamento para osteopatia, para essa integração Sim, mãe e bebê, mãe e né? bebê. te ouvindo, né? E trabalhando com as crianças, teoricamente, que eu trabalho com as Com a famílias, família, né? até para a gente estar lidar com o bebê quando ele está com os desconfortos, se a gente estiver alinhado, a gente vai ter mais tolerância. E isso é algo que eu trabalho muito, que eu sou uma grande... Tanto é que a nossa próxima rodada vai ser com as terapeutas, que se você tiver melhor, não é que o seu bebê vai estar melhor, mas você vai estar melhor. Vai ter mais Menos saco ferramentas cheio, para menos saco lidar cheio, né? também, Lidar. né, com essa... Então, todo esse trabalho que a gente está trabalhando aqui, vendo com cada uma faz, é para eu ter ferramentas. Então, se meu bebê está com muita cólica, se eu tiver melhor, se o meu intestino estiver bem, se eu tiver evacuado bem, se eu não tiver com o meu pescoço ferrado, se eu não tiver com, né, se eu tiver um preparo físico, eu vou poder passar a noite atendendo esse bebê com cólica. Agora, se eu tiver ferrada, essa noite ela vai acabar comigo. E eu vou querer coisas mágicas, rapidíssimas, para terminar com algo que eu não tenho gasolina. Eu não Milagrosas, tenho. né? E eu ouço muito isso. Eu não sei de onde é que eu vou tirar. Eu digo,
do seu corpo, você tem capacidade, a humanidade vive até hoje, porque mulheres e homens também deram conta disso. Então a gente dá conta. Mas dá conta se a gente conseguir se preparar previamente, principalmente na gestação, ou se tem condição antes da gestação e saber ainda. de tudo Porque isso, senão vai eu ficar acho que é tapando buraco importante, e né? tomando remédio, e aí vai ficar no Sim, paliativo, na verdade. Porque cada vez nós comemos pior. Isso. Não né? faz atividade física. Ah, mas antigamente as pessoas comiam comida. Não Antigamente as ultraprocessado. pessoas tomavam água. Antigamente as mulheres se mexiam muito mais e não trabalhavam Isso. remoto na frente com atividades de hemisfério Sentado, né? esquerdo Sentadas. que nos deixa, né, no simpático, porque hoje as mulheres estão muito no simpático, Sim. né? Então a gente está muito no hemisfério esquerdo. E uma das coisas que eu falo para as gestantes também, da atividade física, eu falo assim, gente, parou por qualquer motivo que seja, às vezes no primeiro trimestre teve uma complicação, precisou ficar de repouso, Tem muito enjoo, tem né? muito Aquele enjoo, não primeiro consegue trimestre fazer. Agora, vamos lá, segundo trimestre a gente precisa voltar, porque, e aí, né, de novo a Tati deve ter mais propriedade para falar, mas assim, na gestação já é difícil a gente manter massa magra. Já é difícil pela fisiologia mesmo da gestação, hormônios e tudo mais que acontece ali. No puerpério, Desaba. não tem condição de manter massa magra. E se o entendeu? puerpério for com 40 Não tem. anos, acabou. Por mais né? Não É, tem também é uma condição. realidade de muitas Então, assim, mulheres o hoje. que faz uma mulher sem condição física, sem massa magra suficiente para aguentar a força física? Ela vai estar devastada, e aí entra o psicológico junto, né? Enfim, se não teve um bom E o marido preparo, também. que incomodando não a volta. ajuda, muitas vezes. Ajuda. Função da casa, que muitas vezes essa mulher passou a vida toda trabalhando fora e não precisava fazer toda a função da casa que tem quando a gente está dentro de casa. Porque uma casa, ela dá trabalho. Na gestão da casa, do ambiente todo, dá trabalho. Mas dá muito mais trabalho se a gente passa o dia inteiro dentro dela. E muitas vezes essa gestante passou a vida toda trabalhando fora, não cozinhava em casa, lavava roupa no final de semana só, né? A roupa do trabalho. E tava sucesso. Eu também tenho trabalhado muito com essa fala de trabalhar até 37 semanas, de deixar tudo organizado. Vocês já ouviram isso? Eu vou deixar tudo organizado para quando sair. o bebê nascer. Então, o tudo organizado é isso que nós estamos falando. Tudo organizado é como que tá meus alinhamentos, né, Mayara? Como eu tô organizando a minha geladeira, que já tem fome aumentada na gestação, mas pode esperar que o puerpério vai ser avassalador. A gente come mais do que os maridos. Come o pé da mesa. Tá? E que momento que eu vou conseguir dar esse tempo, né? Como é que eu vou... Que o trabalho da Tati, na verdade, ele é pré, né? Ele, teoricamente, está lapidando ali a gestação, mas ele é um trabalho da vida prévia, né? E que não quer dizer que no primeiro mês eu já tenha que sair correr atrás daquilo que eu não fiz antes, né? E tudo isso, para mim, assim, finalizando, é a saúde mental do bebê. O bebê, o pediatra, ele desenvolve uma capacidade muito singular dos médicos, que é aquele profissional que a anamnese, ela é visual. As mães podem me falar várias coisas do bebê e a gente tá ali, ó. Vocês todas fazem isso, né? É aquela coisa daquela pessoa que tá com sobrepeso e diz assim, mas eu não como nada. Não sei como é que eu engordo, não como. É óbvio que se você vai fazer um alinhamento, você vai encontrar isso. Eu engordo, eu não consigo fazer atividade física. Óbvio que a atividade física, ela não vem, hoje acordei e tô com vontade de ver a Tati. Óbvio que eu não tô com vontade de ver a Tati. Tem gente, desculpa, Tati, te adoro. Mas eu não me acordo com vontade de ver a Tati. Sim. Muito menos a Mayara. Mas a gente vê, a gente tem que ir. Sim, mas é isso que né? eu falo, que essa dificuldade. Existe uma dificuldade né? dessa integração, desse autocuidado. E dessa disciplina que a gestação, quando eu encontro os casais, né, como pediatra na gestação, eu já digo, eu me comprometo com vocês, porque vocês deram um passo de disciplina que me traz uma intimidade com vocês.
Uhum. Eu sempre digo, quando elas chegam, eu sempre, que bom que tu tá aqui. Eu sempre falo, que bom. Porque, gente, fazer esse movimento não é fácil. Não é Não é fácil. fácil. Eu sempre falo, que bom que tu veio. Se priorizar, né? Isso. Se organizar organizar na gestação. Porque é a história da trilha lá de Santiago. Uhum. Ah, eu vou fazer essa trilha de Havaiana, eu vou dar conta. A gente dá. Uhum. Mas com uma botinha bem bonitinha, bem organizada, vai ser tão mais gostoso. E a recuperação depois da trilha vai ser muito melhor, né? E eu vou ter visto coisas nessa trilha. Que Porque se eu tiver de Havaiana, eu só vou ver calo. Uhum. Então, eu acho que isso que a gente está conversando, o trabalho multidisciplinar na gestante, é o trabalho que antes era feito muito pela família, no empirismo, né, no achismo. Ah, tem que comer bem, tem que dormir. A gente falava. Hoje a gente já tem esse recurso que não é bem só isso que elas diziam umas para as outras, né? Uhum. Elas estavam dizendo, cuide-se, organize-se, vem trabalho por aí, né? Uhum. E diminuir o ritmo, né? Porque tem isso, assim, eu vejo muitas gestantes que daí chegam pra mim e querem botar a vida em ordem antes do bebê nascer. E aí eu falo assim, não, mas peraí. Não é antes do bebê nascer, não é só depois do bebê nascer que você vai diminuir esse ritmo. Se você não diminuir agora esse ritmo mental e conseguir parar um pouco, se organizar, se perceber, se sentir, né? Sentir quando que realmente tem fome, não tem. Se esse enjoo não está relacionado justamente ao que você está comendo ou deixando de comer, né? O que está acontecendo? Que se você não parar agora e diminuir um pouco esse ritmo acelerado de trabalho mental, do hemisfério esquerdo e tudo, quando o bebê nascer, tu não vai dar conta de reduzir isso drasticamente de um dia para o outro. Porque o parto é isso, né? O cérebro não vai conseguir. Não vai conseguir. Não vai, se a gente não, não fizer vai. essa... E a gestação é um convite, né? É um convite pra gente se olhar e perceber que é um momento de começar a desacelerar durante a gestação. Porque o parto é de uma hora para outra, né? Uhum. De uma hora para outra, o bebê tá na tua barriga e amanhã ele tá no teu colo. A cabeça não vai dar tempo. Se você não se preparou, e aí é muito do próximo podcast, né? Do próximo encontro, que é esse preparo mental também. Mas da saúde mental e saúde do corpo e saúde física, que tá tudo ligado, né? Se a gente não teve esse tempo durante a gestação, se ela não se permitiu durante a gestação se olhar, no puerpério não vai dar. E te ouvindo, né, Anne, o que acontece? Se eu já não me olhei na gestação, quando esse bebê trouxer algum sintoma, eu vou continuar não me olhando e vou olhar para o bebê. Uhum. E aí o problema vai ser o bebê. Uhum. Ah, é o bebê que não deixa eu dormir. É o bebê que tem cólica. É o bebê que me dá cansaço. É o bebê. Sim, é a função materna de cuidar de um ser humano totalmente dependente. Eu estou lendo um livro, algumas de vocês agora já estão começando a ler o livro, e esse autor ele traz uma coisa muito importante, que é muito fácil para nós, mulheres, ser multitarefas. Né? Então, é muito fácil. Mas na maternidade, multitarefa, alguém paga esse boleto. Uhum. E usualmente é o bebê. Uhum. Sim. Então, eu queria deixar aqui para vocês, eu como pediatra, agradecer muito essas trocas, porque eu aprendo muito, e quando eu não preciso ser nutricionista. Eu tenho a Anne, eu tenho a Monique, eu tenho a Lúcia, então eu não preciso ser osteopata, eu não preciso ser uma preparadora física, mas quando tem na minha consulta e vem uma queixa, eu digo, quem sabe? Mas quem sabe porque eu faço isso para mim. Então faz sentido também, eu acho que a gente tem que fazer as coisas que fazem sentido. Então essa equipe multidisciplinar muito vem do que faz sentido para nós. Uhum. A gente faz muito sentido para nós, né? E sair do normal, do achar que é normal. Que Sim. é, por exemplo, então, essa mãe, depois que teve o nenenzinho e veio para o consultório, seja de parto normal ou cesárea, e aí eu sempre questiono, né? Algum desconforto? Ela nem sabe se tá ou Nem não, se é normal ou sente. não, né? Então, não é normal. Claro que tem as adaptações, até na própria gestação, mas não é normal. Sempre pode ser mais leve, né?
E aí, passando esses 30 dias, eu sempre, se eu acompanho ela ou não, questiono se ela teve relação sexual e teve desconforto. Porque também não é normal ter desconforto no pós-parto. E também pode não ser normal ter relação no pós-parto. Também. Sim, Mas uns 30 assim, dias pós-parto, sair né? desse negócio de que ter dor é normal sobre qualquer coisa, né? Então, A gente se acostuma com a dor, né? isso. E aí vai levando, né? Às vezes a criança tem 6, 7 anos e E é uma dor essa que questão veio da... da desconexão mesmo, né? Isso. Com o corpo, né? E eu acho que... nossa, eu me vi muito. A Márcia falando né? do meu primeiro filho ali, porque é esse negócio do desacelerar, né? Eu dava aula de manhã, tarde e à noite, quando eu engravidei, né? Então, tipo, para eu desacelerar, meu corpo foi muito sábio, né? Ele começou a me dar sinais que eu precisava desacelerar. Que se eu não desacelerasse, eu ia acabar perdendo aquela criança, né? E foi isso, né? Foi muito difícil desacelerar. Eu acabei desacelerando por conta de sinais do meu corpo. E no puerpério foi isso, eu não conseguia lidar com aquela criança, né? Com aquele bebê e tudo era, né? Durante um ano ele não dormia, né? Ele tinha refluxo, né? Então foi, né? Ela falando assim, eu falei, nossa, né? Foi caindo as fichas daqui, falei, nossa, e é isso. E essa é a jogada, né? Não tem certo ou errado, não tem bom ou ruim. Todas os momentos da maternidade vão trazer altos e baixos. Concordo contigo que tem desconfortos que a gente não deve normalizar, mas se a gente estiver bem, talvez a gente possa te dizer olha, eu tô dormindo meio mal, mas tá tudo bem porque eu não tô com dor no meu corpo. Sim. Eu nunca esqueço uma coisa que tu me perguntou quando a Isis era bem pequenininha. A Isis é a mais velha, é de 6 anos, né? Então já faz 6 anos isso. Ela era bem pequena. E aí uma das consultas antes, sei lá, 3 meses acho que ela tinha. E aí tu me perguntou isso, falou assim, como é que estão as noites? Eu falei assim, Márcia, ela acorda o tempo todo pra mamar. Mas, ok, eu já estava preparada. Eu acho que foi muito disso, né? Eu tive um apoio de uma equipe que me preparou durante a gestação e ali ainda na extragestação, ali no período puerperal logo imediato, eu tava bem com aquilo. E daí tu olhou pra mim e falou assim, bom, se tu tá bem com isso, ela vai ficar bem. E daqui a pouco essa fase vai passar. Se você começar a ficar mal com essas noites mal dormidas, aí a gente conversa. Sim. Então, é isso, E porque né? eu tenho A gente muita tá bem. percepção. Porque, assim, às vezes, eu sempre faço essa pergunta, como é que estão as noites? E tem mulheres que me dizem assim, tá bem, Nem reclamam, né? tá bem. tudo bem. E aí eu digo, ele dorme a noite toda, né? Mas nem dorme. Nem mas ela Acho tá que umas tudo 2, bem. 3 vezes acorda. Tá Mas bom tá pra tudo você? certo. Tudo bem. E tem mulheres que dizem, meu Deus. Acorda Sim. uma vez e já é um desespero. Sim. Né? Então tem essa percepção de como eu vejo aquele processo, porque o processo do bebê, gente, precisa de um preparo físico. O primeiro ano de um filho, é isso que nós estamos falando. Essa equipe multidisciplinar que está aqui sentada é para lhe dizer, né, assim que você que é gestante tem que ter preparo físico para o filho de primeiro ano. Sim. Tem que Não preparar é- Tem que ter boas um reservas pouco. de tudo, Tem né? que Tudo ter- boas reservas, tem que estar inclusive com- mentais. Isso. Eu brinco, né? Assim, pra gente assim caminhar para o final, né? Eu brinco porque o humor no puerpério ou na gestação, quando o marido vai lá e mostra a gravação da gente roncando. Gente, quem não passou por isso? Que desgraça que é, né? Não, eu não ronco. Ronca. Na gestação você vai roncar. E as pessoas me dizem assim, o filho foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu digo, pombas, a sua vida é meio chata, hein? O filho é uma coisa, mas é um preparo físico também. Mas a melhor coisa, só se o seu preparo foi muito. Que eu não acredito que, mesmo Com Gente, toda tá uma com todo equipe. apoio, com Todo apoio é complexo. é chato. Já é Imagina complexo. sem. Né? Imagina sem esse preparo todo. Eu tenho vão muita ter algumas compaixão. questões, às vezes, também. Muitas pessoas perguntam para mim, Márcia, quando eu vejo lá, eu pego um bebezinho no colo, faço aquela cara, porque eu adoro hoje bebê. Ai, Márcia, você tem saudade? Eu digo, não, eu tenho compaixão. Porque os primeiros 3 meses de um bebê precisa muita saúde. Então, tudo que... E não é sobre aquela mulher, é toda a história
história, né, gente? A história daquela mulher, a O sistema história familiar dela. daquele relacionamento. Se esse relacionamento tem 2 anos, hoje eu atendi um casal que eles têm 2 anos. Agora tem aquele casal que está há 15 anos. É totalmente diferente, gente. Tudo isso tá no papel da gestante. Então, tudo esse casal grávido, há quanto tempo que eles estão grávidos, né? Há quanto tempo eles estão juntos? Estão trazendo os homens também para esse processo que eu acho que os homens também precisavam se trabalhar. Assim, para finalizar, eu acho que a gente falou muito do binômio, mas o papel do homem atualmente, eu não sei por que cargas d'água eles quiseram ficar nesse, eu sempre digo, é rolo de vocês, porque quando eu, lá em 1910, comecei a fazer sala de parto, os homens não entravam, porque no final dos anos 90, os homens não entravam na sala de parto. A lei do acompanhante no Sistema Único de Saúde é 2004. É muito Então recente. também é muito novo esses homens estarem nesse rolo da gestação, nesse rolo do parto, né, Rodrigo? É verdade, né? Então é tudo muito novo. Tudo isso que a gente está falando, toda essa, eu acho que nós estamos seres humanos mais complexos. Então a gente precisa de mais cuidados, né? Então era isso que eu queria deixar, agradecer todos que estão aqui na linha de frente, agradecer vocês que vão nos assistir. E aí fica o convite, né, gente? Fica o convite pra gente ter mais, esse olhar mais multiprofissional, mais amplo, né? Que é essencial. Pra todo Acho mundo, que né? eu na primeira Esse gestação eu não autocuidado. tive não tive essa equipe multidisciplinar. Na segunda eu já tive, não tive toda essa equipe maravilhosa, mas eu tive e faz a diferença mesmo, assim. Faz, total. É outra. E é um privilégio, né? É um privilégio. É isso que eu falo, é um investimento. É um privilégio. E tem uma coisa assim que também, como uma pessoa que trabalhou muitos anos no Sistema Único de Saúde, eu acho também bem importante que tudo isso que a gente está falando aqui, essas vozes, elas estão ganhando, né, mais movimento. Então não quer dizer que vá na Nutri. Tem pessoas que não vão ter condições de ir na nutricionista, mas você em boas conversas. Hoje eu atendi uma pessoa que ela disse, eu estava fazendo acompanhamento pelas coisas que tu falava para a amiga dela. Aí chegou um momento que eles conseguiram ir lá no consultório. Então é legal que a gente possa transmitir essas informações. E não necessariamente que os pacientes vão com a gente, mas que, vai sentar e conversar com uma gestante, vai ali, orienta ela, como é que tá a tua vida? Também isso pode ser uma conversa de um café. Pode ser uma conversa a gente não vai mais em banco, né? Mas assim, Na fila do banco, em qualquer lugar, né? Como é que tá isso? Né? Você tá caminhando, você passa o dia sentada. Será que se você passar o dia sentada, o parto vaginal vai chegar, né? Com Mas osteopatia, vai. Ajuda um monte, meu Deus. Fisiopelática também. Foi muito bom ouvir vocês. Esse eu acho que é o papel da equipe multidisciplinar. É uma oportunidade enxuta que a gente tem de acessar aquilo que o outro foi lá e estudou 5 anos. Estudou 5... Quer dizer, 5 anos de faculdade, né? De faculdade, Fora todo o resto. Está o tempo inteiro nessa... Eu acho muito engraçado quando as pessoas dizem assim, Márcia, que livro tu sugere? Eu digo, o livro da vida, né? Porque é muita coisa que a gente lê, que a gente troca. Eu não preciso ler os livros que a Mayara, que a Anne, que a Tati já leram, mas eu estar aqui trocando essas informações, eu posso trazer Eu acho que os pacientes. Né? Nisso o grupo de mães famoso é bom. Porque, não dá pra gente, como a gente falou lá no começo, né? Tipo assim, fazer as perguntas que a gente quer respostas técnicas, né? Num grupo de mães ali que não vai ter esse objetivo. Mas essa troca de experiências e esse apoio, eu sinto que faz muita diferença, sabe? De perceber que eu não tô sozinha no mundo. Eu não tô só eu dormindo, e não é só o meu bebê que chora de noite. Sim. Dormindo 2 horas, né? E não é só o meu bebê que chora de noite. Outros choram também. Não sou só eu na gravidez que tô com dores, que tô ruim, que não tô conseguindo comer. Tem outras mulheres que estão passando por isso. O grupo de mães é uma rede de apoio, concordo contigo. Trabalho com grupo de mães. O grupo de mães, ele acolhe. Isso. Você não se sente excluído do sistema, você está ali acolhido.
A grande questão do grupo de mães é que se a gente pudesse ter uma capacidade de não projetar muito as nossas sombras, então, poder entender que o acolhimento é eu ouvir o outro. 80% do que eu posso ajudar alguém é eu ouvi-la. Uhum. Uhum. É. Muito pouco é com o que eu falo. Uhum. E de como resolver, né? Porque não é assim, Na não é verdade, esse o dentro da objetivo. antroposofia, a gente fala sobre autorregulação, autoeducação. Uhum. Então, quando a gente se ouve, então eu tô ali falando para Maiara, eu tava aqui falando, tu tava, uau, tava se ouvindo, tu tava ouvindo as tuas vozes. Então, eu não preciso que ninguém te diga muita coisa. Uhum. Então, quanto mais velha eu fico, mais eu quero ouvir as pessoas e falar menos. Uhum. Porque a gente se ouvindo, então você vai num profissional, o profissional mostra ali, e aí você vai pensando, meu Deus do céu, eu me desorganizo, eu não sei ir ao supermercado, eu chego no supermercado, vou sem lista, não compro nada. Ou compra tudo que não precisa. Ou toma tudo que não precisa. Então são pequenas, grandes dicas que a equipe, um grupo de mães, mas também tem que estar muito orientado para esse aspecto das sombras, que no grupo de mãe aparece muito. Sim, até porque, dependendo do tamanho do grupo, né? E da vaidade materna. Como se, assim, meu bebê que dorme, o meu bebê que come, o meu bebê que não está trazendo demandas, fosse exclusivamente meu mérito. E não é, gente. É um pedacinho do nosso mérito. É. Mas tem vários, tem mérito do pai, tem mérito da genética, tem mérito de um monte de coisa, né? Mas é isso, um prazer, né? Como que vocês estão? Então, eu sou muito grata de ouvi-las essa tarde aqui. Eu agradeço o convite. Eu agradeço Muito também, obrigada foi por muito bom proporcionar essa também, né? troca. Essa troca.